Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha na mídia, bom dia família, bom dia Espírito Santo, prezado companheiro de todos os dias e todas as manhãs. Querido, você não desperdiçou muitas horas dolorosas revendo palavras que você não falou? Quem de nós já não fez isso, não é? Você já disse inúmeras vezes, como eu gostaria de não ter dito aquilo, ou por que disse aquilo. Esse tipo de angústia poderia ser reduzido se você simplesmente refrear seus lábios de falar insensatamente. Se você refreasse a sua língua, não teria que se preocupar a respeito de palavras que escaparam. Mas quantos de nós já não entramos, nessa situação? Olha, tanto os insensatos quanto os escarnecedores e os sábios são conhecidos pelas suas maneiras de falar. A fala revela caráter, indica o futuro. Se prestarmos atenção ao que a pessoa fala, seu coração se torna conhecido, sabia? As palavras comprovam a honestidade ou a falsidade. Elas transmitem saúde ou dor aos outros. Elas ferem ou elas curam. Fazem com que as autoridades se tornem seus amigos ou seus subordinados o rejeitem. Olha, Salomão tinha muito a dizer a respeito do que nós vamos falar e como devemos fazer isto. No livro de Provérbios 10, 19, diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é sábio. Parafraseando, não refreando, mas parafraseando este versículo, eu diria: ninguém é perfeito. Deixa uma pessoa falar por um tempo suficiente e eles são levados a cometer alguma infração. As pessoas inteligentes falam com moderação para evitar que coisas não tão boas sejam liberadas. A segunda parte do versículo diz: aqueles que modera seus lábios é prudente. Isso significa que devemos ficar quieto o tempo todo e não falar nada. Não, absolutamente, Claro que não. O apóstolo Tiago diz em 1 Tiago 1, 19 e 20, ele diz: todos devem estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a vida justa que Deus deseja, não é? Acredito que nesse ponto, nesse item, o que diz o apóstolo Tiago é semelhante ao provérbio 10, 19. Que não é para ficar em silêncio, mas a prudência é ser cuidadoso com o que se diz. O ponto principal nesse sentido é que as pessoas sábias pensam antes no que elas dizem na vida. Quando estamos com raiva de alguém, dizemos coisas que nos arrependemos mais tarde, não é? E esse sentimento é muito ruim na hora de proferir algumas palavras. É preciso sensatez, prudência, domínio próprio para lidar com essa raiva antes de falar. Uma regra simples de sabedoria, segundo os ensinos de Salomão, é reduzir as suas palavras pela metade. As muitas palavras e o muito falar aumentam a chance de pecar com os lábios. Por causa desse sério risco, a sabedoria nos ensina a reduzir nosso número de palavras e ficar calado. Um homem sábio reflete sobriamente após ter falado muito, pois ele se lembra do grave aviso da primeira metade deste provérbio de Salomão. Se ele proferir um bom número de palavras, ele provavelmente pecou no seu falar e parece um insensato, diz Eclesiástico 5:3. Neste contexto, olha, o silêncio vale ouro. Portanto, o Deus da sabedoria nos admoesta a sermos rápidos no ouvir, mas lento no falar. Se você deu ênfase ao ouvir e sendo hábil nesse sentido, você teria pouco tempo para falar, não é? Essa é a ideia. Se você ficou lento e relutante para falar, você teria um excelente espírito, diz Provérbios 17, 27. Considere sabiamente as suas palavras antes de falar, ao invés de lamentá-las depois que se foram, não é? Qual a recomendação, então? Reduza suas palavras à metade. Fale menos. A língua é o fogo, por isso, apague suas fagulhas engolindo palavras. A língua é mortal, por isso, use-a vagarosamente. Provérbios 18, 21. Muitas palavras
transgredidas não é um relacionamento matemático, e sim geométrico. As palavras que acrescentamos além do que forem necessárias conterão mais dos nossos pecados verbais. Você sabia? Aqueles pecados aumentam rapidamente à medida que continuamos falando. Se engolirmos aquelas palavras que são desnecessárias, pelo menos a metade das nossas palavras, teremos economizado muitas transgressões. Reduzindo as palavras em 50%, isso reduzirá os pecados da fala em 90%. O que fazer? Ponha freios na boca. Provérbios fala sobre isso, Salmo 39, versículo 1 também. Mas claro, existem pessoas que nunca falam. E este provérbio não se aplica a elas, não é? Elas precisam usar mais as palavras para se tornar agradáveis, né? Uma árvore de vida. Se não aprender a falar, suas vidas serão pouco valor para toda e qualquer pessoa que está ao seu redor e que faz parte da sua vida. Bem, se nesse dia você acordou decidido a falar tudo, né? Ou toda, de qualquer jeito, né? O que eu tenho para dizer, eu vou dizer, digo mesmo. Olha, escute o que diz Provérbios 10, 21. Prata escolhida é a língua do justo, e o coração dos perversos é de nenhum valor. Lembre-se, muitas palavras transgredidas não é um relacionamento matemático, e sim geométrico, e as consequências crescem de forma exponencial. Pense nisso, reflita sobre isso. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. Amanhã estaremos juntos mais uma vez, mais uma temática que o Eterno nos conduzir. Se te edificou, curta, comente, se inscreva no YouTube. Tenha um excelente, abençoado dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.